Fala, gente, tudo bom com vocês? Há alguns meses saíram diversas notícias na mídia, nos jornais, falando sobre a cura da rinite, na qual um tratamento revolucionário poderia curar completamente a rinite. Isso gerou imediatamente uma avalanche de pessoas que procuravam consultórios que, já cansadas de sofrer com problema como nariz entupido, espirro, coceira nos olhos e dores de cabeça frequentes, querem de qualquer jeito dar um fim nesse problema. Será que esse tratamento é tão bom quanto essas notícias dizem? Meu nome é Rafael, sou otorrinolaringologista e vou explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você gosta do canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver conteúdo novo. Bom, para falar sobre esse assunto, eu preciso voltar um pouco num assunto que eu já abordei no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ver se te interessar. A rinite ela pode ser de dois tipos. A rinite ela pode ser alérgica e não alérgica. A rinite alérgica é aquela que você já conhece, que é quando os sintomas se iniciam ou pioram drasticamente quando você entra em contato com ácaro, com poeira, com fungo, produto de limpeza, pelo de animal, entre outros. Entretanto, existem outros tipos de rinite, as não alérgicas, que podem ser desencadeadas por diversos outros fatores, como variação de temperatura, atividade física, poluição e, acredite, até mesmo alimentação ou até por alguns micro-organismos infecciosos. E a forma de apresentação da rinite alérgica e não alérgica ela é muito parecida. Então, muitas vezes é muito difícil de conseguir caracterizar só com sintomas clínicos ou com as queixas do paciente entre uma e outra. Também é importante lembrar que para os nossos pulmões absorverem o ar da forma mais adequada, o nariz ele é muito importante, ele tem uma função muito relevante nesse processo. Então ele não vai só permitir que o ar passe até o pulmão, ele exerce uma função de filtração do ar, ele umidifica o ar que a gente inspira e ele também faz um controle da temperatura, para que esse ar chegue e seja absorvido da melhor forma possível no pulmão. Em algumas situações em que o ambiente está muito desfavorável, existe a chance de o nariz não conseguir fazer essas funções de forma adequada, e isso gera uma inflamação na mucosa do nariz. Portanto, muitas vezes, só de você morar numa cidade muito poluída ou com ar muito seco, isso já pode gerar os sintomas muito parecidos com rinite, ou uma rinite não alérgica também. Então, agora que a gente já falou, já relembrou sobre essas questões, a gente pode falar um pouquinho sobre essas vacinas que foram tão propagadas na mídia recentemente. E eu vou te dizer que as vacinas para rinite, elas são sim uma ótima opção de tratamento para rinite. A questão é que somente uma minoria muito pequena dos pacientes com rinite eles vão se beneficiar desse tratamento. E por que isso acontece? Isso acontece porque essas vacinas elas têm um efeito muito específico, que é de modular o sistema imune, reduzindo a resposta inflamatória contra esses alérgenos que causam a rinite. E só por essa descrição que eu acabei de fazer para vocês, você já deve ter percebido que a vacina só vai funcionar em paciente que tem rinite alérgica, sendo que os pacientes com rinite não alérgica, que são uma parte considerável de pessoas, não se beneficiam tanto desse tratamento. E como a gente faz para saber se a sua rinite é alérgica ou não alérgica, ou se é mesmo rinite ou não que você tem? Inicialmente, a própria história clínica do paciente já sugere o diagnóstico, principalmente quando o paciente já consegue identificar alguns gatilhos para os sintomas. E dentre esses gatilhos se incluem a poeira, mofo, pelos de animais, produtos de limpeza, cheiro forte. Mas é lógico que para a gente conseguir fazer o diagnóstico correto, é importante a gente conseguir confirmar o diagnóstico. Então existem alguns exames de sangue, alguns exames laboratoriais que envolvem principalmente o diagnóstico para ver se a gente consegue identificar se é uma rinite alérgica ou não alérgica e se for uma rinite alérgica, a quais alérgenos você tem o problema. Então, numa situação em que você realmente teve o diagnóstico de rinite alérgica, a gente consegue identificar que a sua resposta é uma resposta alérgica, você tem uma chance de se beneficiar das vacinas. O grande problema é que mesmo nos casos de rinite alérgica, nem sempre a gente consegue identificar adequadamente a qual alérgeno você tem o problema. Ou seja, é impossível de você fazer um tratamento específico com imunoterapia se você não consegue identificar exatamente qual que é o fator que está te causando os sintomas. Ou seja, concluindo o raciocínio todo, e como você já deve ter percebido por tudo que eu falei nesse vídeo, ainda é uma parcela muito pequena de pacientes que tem uma indicação formal de fazer essa terapia. E mesmo com as vacinas, o tratamento pode não curar 100% dos sintomas, mas sim somente atenuar alguns desses sintomas forem mais importantes. Portanto, para fazer o diagnóstico correto e também o tratamento mais adequado para o seu caso e assim aumentar as chances de cura, é importantíssimo que você se consulte com o seu médico, principalmente com o otorrinolaringologista ou com o alergologista. E aí nesse momento você pode estar se perguntando, poxa vida, não tem nada que eu possa fazer para melhorar ou para reduzir os sintomas que eu tenho em relação à rinite? E sim, tem algumas coisas fáceis que você pode fazer que vão te ajudar a diminuir pelo menos o incômodo que você tem ou os seus sintomas.
Então, como eu já também falei no vídeo anterior, lave o nariz com soro fisiológico com a maior frequência possível durante o dia, com a maior quantidade possível de soro. Isso vai ajudar a limpar a secreção e diminuir esse processo inflamatório na mucosa. Evite cheiro forte, produto de limpeza ou outras substâncias que você percebe que irritam o seu nariz. Isso é outro ponto muito importante. Evite usar descongestionante nasal. Aquele medicamento que a gente pinga no nariz, que ajuda a desobstruir na hora o nariz. Evite de usar isso. Isso pode causar o que a gente chama de rinite rebote, piorar os seus sintomas. Também é importante manter o seu ambiente bastante arejado para diminuir o risco de ter acúmulo de poeira e de ácaro, principalmente os eletrodomésticos, como ar-condicionado ou então roupa de cama, roupa que fica na gaveta. Então procure sempre tirar o pó ou impermeabilizar para não ter acúmulo de ácaro também. Deixe também a janela aberta para poder entrar ar, para poder entrar sol e também com isso reduzir o número de ácaros. E outra coisa importante, como eu sempre falo também, atividade física é um ponto muito importante e também fazer uma alimentação balanceada. Tudo isso pode te ajudar a diminuir os seus sintomas que você tem da rinite. É sobre isso que eu queria falar hoje. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. E se você conhece alguém que sofre de rinite e acredita que as vacinas vão curar o problema definitivamente, mande esse vídeo para todos e ajude a divulgar a informação correta. Se tiver alguma dúvida, me mande nos comentários que eu vou tentar responder a todo mundo, mas lembrando que não consigo responder algumas perguntas sem fazer uma consulta e um exame físico adequado. Novamente, se você gosta do conteúdo desse canal, se interessa, se inscreve e ativa as notificações para receber mensagens sempre que tiver conteúdo novo. Um abraço e até a próxima.